Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. O objetivo desse nosso encontro é a gente trocar uma ideia sobre um tema muito tranquilo, para não dizer o contrário. Conversar sobre dinheiro e espiritualidade, dois temas que às vezes tem dificuldade para caminhar juntos, sabe? E hoje eu estou com essa missão, agradeço a Claubete logo de cara por confiar essa missão. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Guilherme Amorim, eu sou helper do Petwork, a gente está no canal do Petwork Paraíba, da Regional Paraíba. Eu sou helper do Petwork e também sou professor na área de tecnologia. E hoje nossa missão é conversar um pouquinho sobre dinheiro e espiritualidade. Então a gente vai navegar um pouco em perguntas e em questionamentos, em ideias, em crenças, em valores sobre esses dois temas que muitas vezes têm dificuldade para se comunicar. E aí o nosso desafio hoje é tentar fazer algumas pontes para facilitar a nossa vida nessa dimensão financeira. Bom, porque a dimensão espiritual está na minha vida, eu tenho, vamos dizer assim, uma escola espírita. Minha família é em grande parte espírita. De 10 anos para cá, eu comecei a entrar, estou no Petwork desde faz uns 10 anos já. Então, essa dimensão é uma dimensão espiritual da minha vida. E a outra dimensão, a dimensão financeira, é a dimensão que eu gosto de pesquisar. Tenho projetos, eu sou professor do Instituto Federal e conduzo o projeto de extensão há cerca de 4 anos nessa dimensão financeira, com o objetivo de levar consciência, levar métodos de gestão financeira para as famílias, para a comunidade e para quem tiver interesse em organizar a vida financeira. Então, esse lado prático da gestão financeira é um lado que eu vivo na minha vida, e o lado espiritual é um lado que eu também vivo, e o desafio que me foi dado e que eu me dei também é o desafio de tentar fazer esses dois lados da história se comunicarem, tá? É esse o nosso tema de hoje. Logo de cara, eu agradeço mais uma vez a Claubete e a todo o pessoal da Regional Paraíba, Márcia que esteve junto, Raimundo que esteve junto na organização desse encontro de hoje. Agradeço também as pessoas que já mandaram perguntas, inclusive. Nos grupos eu pedi para as pessoas que tiverem interesse no tema e quiserem participar, trouxessem perguntas prévias. E aí eu recebi algumas boas perguntas, e aí primeiro agradeço as perguntas que chegaram, e segundo, peço desculpas se eu não conseguir atacar alguma das perguntas de maneira específica, tá? Algumas eu consegui trazer para cá, e vai ser muito útil para a nossa conversa, outras vão estar dissolvidas na conversa de maneira direta ou indireta. Se der tempo, a gente pode complementar essas perguntas no final através do chat. Se não, a gente conversa no outro momento. Ou então, quando esse vídeo aqui estiver no YouTube, vai ter o espaço lá para fazer pergunta e para a gente conversar também, tá? Bom, quem desejar, eu já deixo uma dica aí para quem tá comigo agora, está com a gente agora nesse momento. Eu peço que quem desejar, pegue um papel, uma caneta, deixa junto, porque é provável que esse conteúdo traga questionamentos, traga perguntas que possam ser e possam tocar cada um. Não necessariamente todas as perguntas vão tocar, mas pode ser que durante o andamento dessa conversa, que vai ter uns 50 minutos mais ou menos, pode ser que algumas perguntas toquem vocês e vale a pena deixar registrado isso, tá? Então quem quiser pegar um papel, uma caneta, um lápis, deixa aí para anotar, eu suspeito que vale a pena. Beleza? Bom, antes de começar e a gente entrar realmente no tema, eu vou pedir para todo mundo fechar um pouquinho o olho, para a gente respirar um pouco. Esse é um campo espiritual, a gente está no grupo do Petwork, a gente está na comunidade do Petwork. Pode ser que algumas pessoas não conheçam o Petwork, tá, pessoal? E aí é um grupo de trabalho, é um campo em que a gente desenvolve atividades de autoconhecimento relacionadas à espiritualidade. Então, a gente está num campo espiritual e eu peço que cada um, nesse momento, feche um pouquinho o olho
para a gente se conectar com o campo, cada um conectado com o campo de Deus espiritual que Ele tocar o coração, para a gente abrir as possibilidades nesse momento para novas informações, para cura e para as bênçãos que estão disponíveis para a gente na noite de hoje, que assim seja. Bom, vamos lá, galera. Abrimos o campo do trabalho. Mais uma vez agradeço a todos. Esse encontro de hoje, ele está baseado em diversos aspectos, diversas partes da minha vida. Uma delas, e talvez a principal, naturalmente, é a minha experiência. E aí a minha experiência tanto nas escolas espirituais e nos caminhos que eu já trilhei, quanto nos caminhos financeiros e de organização e de gestão que eu já trilhei. Então, essa minha vivência, naturalmente, ela vai estar embutida nessa conversa. A vivência de algumas pessoas que eu acompanho. Então, como eu falei, eu estou há alguns anos conduzindo um trabalho no IFPE de conscientização financeira das famílias, e nesse trabalho nos leva a conversar com muita gente, a visitar escolas, a visitar empresas, e é interessante essa dinâmica porque a gente escuta as pessoas, a gente vive um pouco do que essas pessoas estão vivendo e nutre de mais experiência e informação para a gente compartilhar. Esse encontro também está amparado naturalmente nas palestras do Petwork, e aqui, para quem não conhece, eu mostro um livro da Eva Pierracos, que é O Caminho do Eu Real. Tá? Esse é um livro que traz um pouco de embasamento para essa conversa sobre financeiro. Isso aqui é um livro que traz um caminho espiritual e também traz aspectos financeiros. E para quem é do Petwork, acho que boa parte do grupo que está aqui é do Petwork, eu também me aventurei a navegar sobre todas as 258 palestras e encontrar onde é que a gente tem o tema dinheiro ou o tema financeiro ali. E isso foi muito rico para mim, tá? Recomendo para quem desejar, vale a pena. Eu vou passar para vocês hoje a lista das principais palestras e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma das palestras onde eu encontrei material sobre finanças, sobre gestão financeira. Pode parecer estranho para um grupo espiritual e para o campo do Petwork, mas em algumas palestras o guia traz algumas pérolas sobre gestão financeira e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Um trabalho interessante também aqui do Osho, tá? Osho é um cara às vezes meio controverso, tá? Eu gosto dessa leitura aqui, agradeço a Expedito pela recomendação, é um livro bom. E também esse livro aqui, que para muitos ele é um livro barato até, tá? Ele está nas livrarias e ele pode parecer um livro de autoajuda simples, mas é um livro interessante. Me surpreendeu, para ser sincero, esse livro. É um livro que faz a gente refletir sobre um pouco do que a gente vai trilhar aqui agora, com viés espiritual também, tá? Sim, por mais que ele não traga, na verdade ele traz um pouco disso, mas ele não usa tanto o termo espiritual e a gente pode usar aqui um pouco mais e vamos usar. E por fim, eu também dei uma olhada e tem um material interessante sobre a antroposofia. Quem não conhece a antroposofia é uma escola do Rudolf Steiner. É um material muito interessante e aí não vale a pena nem entrar em detalhe aqui agora. Pessoal que conhece sabe que a antroposofia tem muita coisa a acrescentar e uma delas é a economia antroposófica, vamos dizer assim, que alguns chamam de economia viva, e eu fui beber um pouquinho nessa fonte também para trazer para esse trabalho da gente, tá? Vamos lá, pessoal. Eu quero começar, e aí vamos direto ao assunto. Eu peço licença porque eu estou com o meu apoio aqui, pode ser que nem sempre eu fique olhando para a tela, mas eu vou ficar lá e low aqui no meu apoio e na tela para a gente conversar. Eu vou pedir para vocês agora que cada um se conecte um pouco e pense numa situação delicada em relação a dinheiro. Quem tiver com um papelzinho aí e quiser anotar, pode anotar. Uma situação delicada em relação a dinheiro. No dia a dia, não precisa ser nada muito estratosférico não, tá? Coisa simples. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui de situações que de alguma maneira nos afetam ali. E que podem gerar conflitos quando não é devidamente bem conduzido. Por exemplo, quem nunca esteve na mesa de um restaurante ou de um bar e fica aquela confusãozinha ali para ver quem paga a conta,
uns que querem pagar tudo, outros que querem dividir tudo certinho, outros que... Bom, a gente sabe como funcionam essas situações e muitas vezes a situação pode gerar um desconfortozinho ali para cada um no seu jeito, um que se sente desconfortável em dividir a conta e quer pagar tudo, o outro que se aproveita da situação. Então, assim, esses cenários acontecem e geram essas micro situações delicadas que a gente, de uma forma ou de outra, entra em contato. Outra situação comum que alguns podem ter pensado, e quem anotou pode compartilhar no chat aqui, se der tempo eu consigo ver também. Talvez não dê, mas talvez eu consiga. Um familiar que pede dinheiro, um amigo que pede dinheiro emprestado, se isso não é bem conduzido ou se a situação não está muito bem organizada, isso pode levar a gente para um lugar de um certo desconforto ali. Caramba, me pediu dinheiro emprestado, ou quando a gente está do outro lado da moeda, quando a gente precisa pedir dinheiro emprestado, qual é o lugar interno que eu estou lá, na hora que eu estou pedindo aquele dinheiro? Caramba, tenho vergonha, tenho medo, e o tanto de emoções e sentimentos que possam vir, pensamentos que possam vir ali naquela situação, em que eu preciso de dinheiro e vou lá pedir dinheiro emprestado. Tá? Acontece, e eu já vi isso acontecer, pessoas que podem pedir dinheiro emprestado para um amigo a juros zero, e tem vergonha de fazê-lo, ou dificuldades que a gente não precisa entrar no detalhe agora, preferem ir num banco pagando um juros alto, mas ele não se expôs ali. Então o banco vira aquela entidade neutra em que a gente vai, paga e recebe, e parece que essa vergonha não está tão presente. Quando a gente tem que conversar com alguém e dizer, cara, estou precisando de grana, a situação não está legal e eu estou me organizando para te pagar isso daqui a tanto tempo, já é uma situação mais delicada. São outras situações delicadas. A gente está com o computador aberto, estou com o meu computador aqui, minhas duas telas aqui, estou com o computador aberto, com o meu site do banco, e aí vem uma pessoa atrás, e às vezes pode ser até uma pessoa íntima nossa, uma pessoa que está com a gente todo dia, minha namorada, o marido de alguém, a pessoa, gente de casa, um parente, um irmão, chegou para ver a conta da gente, e a gente vai lá e clica naquele olhinho que apaga tudo. Não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo, tá? A gente tem um nível de cuidado ali. Parece que expor nossa vida financeira é expor um nível de intimidade que a gente não quer, tá? Então, tem essa intimidade financeira aí que a gente vai precisar conversar também. Bom, e outras coisas mais, tá? E outras coisas delicadas que a gente vive em relação a dinheiro, quando a gente vai cobrar uma dívida, uma pessoa pedir dinheiro emprestado a gente, passou muito tempo, tem uma hora que a gente fala assim, caramba, a pessoa parece que esqueceu e fica aquele sentimentozinho ali do tipo, caramba, eu vou cobrar, não vou. E aí, quando a gente entra nesses lugares internos, a gente encontra a possibilidade de cuidar desses lugares que não estão bem resolvidos. É aí que entra, não quero me adiantar, mas é aí que entra propriamente dito o caminho espiritual. Eu estou vendo aqui uma mensagem importante que chegou para mim. Algumas pessoas me pediram para colocar o nome dos livros, tá? Eu vou colocar aqui, rapidinho, só para lembrar. Osho, Dinheiro, Trabalho e Espiritualidade, tá? Desculpa se eu não falei na hora. Esse T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária, tá? Esse aqui, O Caminho para o Eu Real, da Eva Pierracos. E eu estou com um livro aqui no Kindle, que eu vou abrir daqui a pouco um texto dele legal para ler. A Cabala do Dinheiro, de Newton Bonder, tá? Daqui a pouco eu vou abrir ele aqui, eu estou sem ele físico, tá? Beleza, obrigado pessoal, obrigado por ter lembrado. E tem um outro ponto para a gente fechar esse iniciozinho com essa pergunta desse desconforto. Tem um desconforto que é característico, muitas pessoas aqui trabalham com, de alguma forma, trabalhos espirituais, tá? Muitas pessoas trabalham com isso. E tem uma coisa que às vezes pega para algumas pessoas, que é receber o dinheiro pelo trabalho que acabou de ser feito. A gente tem às vezes um tipo de vergonha de receber esse dinheiro, uma dificuldade. Tem gente que prefere dizer assim, não, deposite na minha conta. Parece que fica uma coisa meio distante daquela troca. Parece que aquele momento da troca tem uma coisa interessante que acontece ali, que muitas vezes a gente não sabe lidar bem. E aí entra nesse núcleo de aprendizado
que a gente vai trilhar, tá? Então, assim, e nesse sentido, aproveitando essa última parte da introdução, eu já trago uma pergunta de Márcia, tá? Uma das perguntas que eu recebi antes da apresentação, antes desse encontro, e essa pergunta para essas perguntas, boa parte delas eu não vou ter respostas, tá, pessoal? Talvez essas respostas estejam diluídas na apresentação, mas vamos lá, vamos ver se essas respostas saem. O porquê da dificuldade que a maioria, e aí ela usa essa palavra maioria, que eu não sei se é a maioria, mas foi a pergunta, dos terapeutas que trabalham com terapias energéticas sentem em cobrar e colocar valor sobre seu trabalho. Tá. Eu não sei a resposta, sinceramente, tem tanta coisa para a gente explorar aí. E, na verdade, eu vou começar o trabalho agora, propriamente dito. A gente já começou, mas estamos sempre começando, né? Eu vou começar essa parte agora falando sobre... essa pergunta é uma pergunta que eu não vou ter uma resposta pronta para ela, mas ela vai servir de base para a gente entrar no núcleo da questão. E o núcleo da questão passa por investigar o que o livro do Segredo da Mente Milionária fala sobre o nosso modelo financeiro subconsciente, tá? Assim, tem vozes, tem frases, tem exemplos, tem palavras que estão gravadas no nível inconsciente na gente, ou subconsciente, que estão vivos ali. E que vêm à tona em situações como essa. Então, uma situação em que eu estou tendo um contato financeiro com alguém e aquilo me dispara um desconforto. Uma situação em que eu peço um dinheiro emprestado a alguém, exponho minha dificuldade, isso me gera um desconforto. Então, isso está naturalmente relacionado com crenças, ideias e conceitos que estão ali dentro da gente e muitas vezes não existe nem palavra para verbalizar, a gente não consegue nem verbalizar aquilo. Aquilo se manifesta numa dificuldade de se relacionar em algum momento. E por falar em relacionamento, existem, e aí é parte da pesquisa que a gente faz, existem números que indicam que cerca de 70% dos divórcios envolvem de alguma maneira questões financeiras, tá? Então, quando a gente está falando sobre finanças e espiritualidade, a gente está, sem dúvida, falando sobre um tanto de dimensão da vida da gente e uma delas é a dimensão relacional. Quem nunca teve dificuldade, ou não vou dizer dificuldade, mas quem nunca teve algum tipo de atrito, algum tipo de situação delicada com o parceiro, com a parceira em relação a finanças, tá? Então, assim, é um tema que a gente toca, que às vezes precisa de um apoio externo, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ok, só um instantinho aqui. Deixa eu só baixar um negócio aqui, beleza. Pronto. Então, essa pergunta de Márcia é uma pergunta importante que traz sobre essa dificuldade dos terapeutas e a gente entrou no modelo subconsciente e esse modelo subconsciente vai naturalmente, e aí a gente conecta com o patchwork e com o caminho, vai entrar nas questões da infância, nas frases que a gente escutou, nas histórias que a gente tem em relação a dinheiro, nos exemplos que os nossos pais e as pessoas que representavam figuras de autoridade, não somente nossos pais, não necessariamente nossos pais, mas aquelas pessoas que em algum momento representaram figuras de autoridade para a gente e que trouxeram exemplos, frases e situações e que foram moldando nossa vida em diversas dimensões, emocionais, comportamentais e por aí vai, mas isso vai ter um rebatimento financeiro, não tem a menor dúvida. E aí eu vou trazer algumas frases, tá? Algumas frases que a gente de alguma forma já escutou, eu acho que vocês já estão com algumas dessas frases aí. Uma delas é: o dinheiro é a fonte do mal, tá? Isso a gente já escutou de alguma forma. Um rico não pode ser espiritualizado. E aí, se a gente fecha o olho, imagina uma pessoa passando com um carrão, a gente... Parece que é mais fácil ver uma pessoa espiritualizada, o formato Gandhi, vamos dizer assim, simplesinho, magrinho, pequenininho, com aquela roupa típica, do que alguém que está saindo com um carrão de um apartamento legal.
Assim, a gente vai tender a se conectar de alguma forma, isso é um ponto que não sei se a gente vai ter tanto tempo para explorar hoje, de alguma forma a gente vincula pobreza com espiritualidade, tá? Não vou muito fundo nisso agora não, mas eu suspeito, tá? Eu suspeito que de alguma forma a gente coletivamente criou essa ideia, criou. E aí tem uma frase muito comum que é aquela: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essas e outras frases, dinheiro não nasce árvore, isso não é para o nosso bico. E aí o Guilherme lá de 5, 6 anos está com papai e mamãe passeando no shopping, vê aquela coisa e papai diz: não, essa vamos brincar aqui, para quem é das antigas, essa bolsa da Company a gente não pode comprar agora. Então assim, os amiguinhos lá, todo com aquela bolsa legal que a gente queria ter, e era um sonho de consumo da época de pirraia ali, quem está na faixa aí dos 30 ou perto dos 40 sabe do que eu estou dizendo. Aquela bolsa da Company ali, para quem é de Recife, né, acho que para quem é de fora, não sei se acha que a Company até tinha fora, mas fica essa coisa assim, e aí a gente não tem dinheiro para isso. E aí, de alguma forma, esse Guilherminho lá da década de 80 foi criando uma ideia em relação a dinheiro que se manifestou no que eu sou hoje, no que cada um de nós é hoje. Então as nossas crianças viveram isso e manifestam isso hoje de alguma forma, tá? E isso vai ter relação direta com as nossas crenças em relação a tudo, mas especificamente nesse nosso caso em relação a dinheiro. E eu vou trazer uma frase que o Ecker traz no livro dele, exatamente como ele traz todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança, permanecem no seu subconsciente como parte do modelo que governa a sua vida financeira, tá? Eu só tenho 2 observações aí dessa frase dele, que para mim eu mudaria, é que não são todas as frases, não são todas, e também não é somente na vida financeira. Então, eu vou ajustar essa frase, algumas frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança, permanecem no seu subconsciente como parte do modelo que governa a sua vida, tá? Governa não só a sua vida financeira, mas sua vida inteira. Então, é inevitável, assim, é inevitável. E aí, quando ele traz frases, vão ser junto com isso exemplos, vão ser histórias, vão ser aspectos culturais que estão em torno da gente, que transcendem inclusive a nossa família. A nossa sociedade é uma sociedade, de maneira geral, cristã, com herança católica, pelo nosso caminho, pela nossa história, e esse campo vai inevitavelmente afetar cada um individualmente, as famílias e repercutir de alguma forma, que é o que a gente vive nesse momento, tá? Tem alguns livros, não sei qual foi desse aqui, que trouxeram um pouco disso, que trazem que os países que têm uma história protestante, eles tendem a ter uma outra forma de enxergar finanças. E aí, isso por si só já caberia uma palestra, tá? É muito interessante esse tema, mas não vai dar para a gente entrar nisso aqui agora, tá? Mas cabe essa reflexão e eu posso deixar isso no ar. Mas aí, feita essa análise inicial, pessoal, eu vou trazer algumas perguntas básicas, tá? A gente pode começar falando de crenças, a gente pode começar falando de reações emocionais, a gente pode começar falando de sentimentos e de aspectos mais profundos da nossa personalidade em relação à grana, mas nem sempre o caminho vai começar por aí. A gente não tem como acessar de maneira tão direta as nossas reações, de maneira organizada. A coisa simplesmente acontece e a gente nem se dá conta. Muitas vezes a gente reage em relação a dinheiro, e aí provavelmente eu tenho aqui me escutando minha mãe, meu irmão, e mais gente aqui da minha família. Tem gente que me conhece em relação a dinheiro e pode saber, claro, de coisas em relação a mim que nem eu mesmo sei. Às vezes é mais fácil uma pessoa de fora reconhecer uma atitude da gente em relação à grana e coisa que a gente pode não estar vendo, tá? E é difícil para a gente reconhecer algumas coisas. E aí eu já peço aí a galera mais próxima que depois a gente pode até conversar sobre isso. Tanto para mim quanto para qualquer um, tá? A gente precisa conversar sobre isso. E não é à toa que o projeto
que eu conduzo no meu trabalho é: precisamos conversar sobre dinheiro, tá? Esse é um tema que a gente precisa conversar. Mas aí eu vou trazer algumas perguntas iniciais, tá? Ixi, Maria, parece que a gente está no início ainda, tem tanta coisa aqui. Tomara que o tempo dê, estamos na metade, mas vou correr aqui. Como está a minha vida financeira hoje? Pergunta básica, como é que está hoje, tá? Então esse é o ponto de partida. Então a gente não vai conseguir filosofar muito e viajar muito sobre aspectos emocionais e querer aprofundar muito isso no curto prazo se a gente não começa pelo nó da questão. E o nó é: como é que está a minha vida financeira hoje? Ponto. Tá? Como é para mim organizar e cuidar da minha vida financeira? E aí, às vezes, esse tema, essa pergunta, eu vou repetir a pergunta. Como é para mim organizar e me dedicar um tempo à minha vida financeira? Uma vez por semana, uma vez por mês, registrar meus gastos, colocar isso numa planilha, fazer análise, ver quando eu posso comprar alguma coisa, ver quanto eu estou devendo no cartão, ver quais são minhas dívidas, se eu gosto de parcelar ou não. Em geral, parcelar no cartão é uma boa forma de complicar a vida financeira. Bom, esse núcleo aí mais prático da vida financeira, cada um de nós vai precisar entrar em contato e dedicar tempo a isso. E se existe resistência para isso, que a gente leve para o nosso trabalho pessoal, que a gente olhe para isso e diga assim: caramba, claramente eu tenho uma resistência a olhar de maneira prática e concreta para esses números. E aí alguns vão dizer assim: eu tenho dificuldade com números. Pronto. Chegou nesse ponto, já abre a porta para dizer assim: beleza, mas eu preciso olhar para isso, não tem como ser diferente, tá? Eu tenho bens que me ajudam a ter um nível de segurança financeira, tá? Essa é outra pergunta. E aí, galera do Petwork, eu já vou lá para a palestra 205, tá? 205, eu vou pedir permissão para ler um trecho que o guia traz aqui, e eu peço que vocês me acompanhem. Quando o ser humano é desordenado em sua vida exterior, em seus assuntos pessoais, com relação à sua própria pessoa, ao ambiente que o cerca, à sua casa ou apartamento, em suas questões de dinheiro, nas tarefas que tem de realizar, uma coisa muito insidiosa começa a acontecer. Ele fica preocupado com a desordem que cria. A gente cria a desordem. E aí ele comumente cai em uma outra desilusão, a de que a criação da ordem requer uma energia da qual ele não dispõe. A gente cria essa ilusão, a ilusão de que eu estou na desordem e parece que organizar essa bagaça aqui vai dar um trabalho tão grande que eu me sinto não tendo energia. E aí dá a impressão para a gente que a desordem é que é o natural. E aí a física tem alguns conceitos aí de entropia, que aí a gente depois precisaria fazer na verdade não seria minha praia física, mas até eu se tiver algum físico aí, depois a gente conversa, mas existe um conceito da entropia na física, que por esse conceito as coisas caminham para a desordem. E parece que o trabalho é colocar as coisas em ordem. A gente gasta energia para colocar as coisas em ordem. E aí eu suspeito que a coisa, quando analisada numa ótica mais profunda, pode ser o contrário. E aí o que o guia diz aqui é o seguinte, na palestra 205. Nada poderia estar mais longe da verdade. A desordem em progresso consome energia, gasta, dissipa. Uma vez que a ordem é uma manifestação divina, e aí a gente conecta, e portanto natural, no momento em que a energia for convocada, mais energia será liberada. Ou seja, olhando dessa ótica espiritual para a ótica financeira, na medida em que a gente é capaz de colocar ordem nas finanças e sustentar essa ordem, ela vira algo natural, sem esforço e que abre espaço energético para a gente dar novos passos. Eu espero que essa dinâmica tenha ficado clara, mas é essa a dinâmica. Na medida em que a gente instaura a ordem e sustenta a ordem, e aí no caminho, naturalmente, a gente vai ter uma sensação e vai atravessar um esforço para colocar em ordem, mas até lá, uma vez que a gente chegou nesse estado de ordem, o esforço deixa de existir porque ele se sustenta sozinho, ele se sustenta. E aí vou usar uma analogia bem simples, tá? Para uma criança é difícil, é um esforço homérico ir lá escovar o dente.
parece que ela está carregando um chumbo. Todo mundo já foi criança aqui, e parece que é uma coisa pior do mundo ter que parar a vida, parar o desenho animado para escovar o dente. Mas chega uma hora que essa coisa instala-se num hábito e aquilo vira absolutamente natural, tá? E aí, para nós que estamos adultos, apesar de ter a criança ali dentro, que às vezes aperreia, onde é que se manifesta na vida da gente? Por exemplo, para a gente, muitas vezes, muitos de nós, e aí eu me incluo nisso, às vezes é uma batalha homérica para sentar e meditar. Parece que os convites para tirar a gente daquilo negócio é uma coisa impressionante. A gente não quer ir para esse lugar. É um trabalho gigantesco. E aí, assim como é um trabalho gigantesco, eu coloquei aí para alguém. Ó. Eita, é Mari. Valeu, Mari. É como comer bem. É um trabalho gigantesco para quem começa a se organizar nesse sentido. Depois a coisa engrena e você sabe onde comprar alimentação legal. E, bom, essa ideia se aplica a tudo, tá? A gente está aplicando aqui em relação a dinheiro, mas se aplica a muita coisa. Beleza, palestra 205 foi, talvez tenha mais depois, medo. E aí eu vou entrar na pergunta do meu amigo José Flávio, e agradeço a ele, Flávio. E a pergunta dele foi, por que eu tenho tanto medo da falta, e aí em relação ao financeiro, mesmo não precisando mais trabalhar, pois estou aposentado? Eita doideira. Repetindo. Por que eu tenho tanto medo da falta financeira, mesmo não precisando mais trabalhar, pois estou aposentado? Essa é mais uma daquelas perguntas que não vai ter como a gente abraçar completamente. Isso vai entrar cada um vai ter uma resposta diferente. Mas o que a gente precisa relacionar, e aí essa pergunta de Flávio traz isso, é o medo com as finanças. Essas coisas se comunicam ali num lugar sutil, muitas vezes imperceptível, muitas vezes inconsciente ou subconsciente, mas se comunicam, porque se a gente fala do desejo ganancioso de acumular, que cada um de nós aqui vai ter em algum nível, eu acho que ninguém está livre disso aqui nesse mundo da gente, aquela situação em que a gente deseja acumular, pega aquele dinheiro e parece que rola aquele apego e diz assim, caramba, eu não posso perder esse negócio, estou com esse dinheiro. Quem olha para esse cenário e se permite olhar para aquilo internamente, vai provavelmente se conectar com o nível de medo. E esse nível de medo pode estar ligado a medo de privação, medo de passar fome, e aí eu já vivi situações, já vi pessoas vivenciando situações em que se conectam com esse medo, o medo de privação. Então, se eu estou com medo, eu quero sustentar aquela coisa como uma forma de defesa, e esse medo está vivo, tá? E esse medo pode se manifestar por diversas portas. Uma dessas portas é a porta financeira, e cada um vai encontrar subterfúgios e artimanhas ou caminhos espirituais para lidar com esse negócio. E quando eu falo de caminho espiritual, não necessariamente é uma coisa muito xangozada, não vou bater um bumbo, pode até bater um bumbo que é bom também, mas talvez fazer aquela pergunta mais natural ali, onde é que isso me toca profundamente? Quais são as crenças e valores profundos e espirituais que essa questão me toca? Ou seja, qual é o medo, qual é o núcleo da questão? E aí eu vou lá para a motivação, e isso vai naturalmente conectar a gente com a motivação para a gente ter dinheiro, tá? E aí qual é a minha motivação é outra pergunta importante, e eu vou lá para a palestra 56, tá? Galera do Petor, palestra 56, e o guia diz o seguinte, vou dar um exemplo. Se você deseja segurança financeira pelo prazer de desfrutar esse estado, não há nada de doentio nisso, mesmo que muitos pensem que esse é um desejo egoísta, tá? Isso nós vamos discutir em separado mais tarde. Mas se você deseja segurança financeira para impressionar os outros ou para mitigar um sentimento interno de inferioridade, então esse desejo é doentio. Ou seja, psicologicamente, eu estou usando um mecanismo de compensação. Eu estou querendo compensar uma lacuna emocional com o financeiro. Aquilo pode funcionar por um tempo, pode acalmar aquela inferioridade ali que está pulsando, mas todo mundo em algum nível sabe que aquilo vai ser insustentável e que o preço vai ser pago.
Então, isso está claro. O objetivo foi distorcido para suprir uma necessidade diferente daquela que deveria preencher de forma saudável. Essa situação, e aí tem um detalhe, essa situação pode passar despercebida. Você pode sentir apenas uma necessidade premente. Você não percebe a insegurança, você percebe a necessidade premente. Aquela coisa que muitas vezes soa num lugar de urgência e a gente sente aquela coisa assim, tipo, eu preciso comprar aquele negócio agora. Eu preciso fazer aquele investimento agora porque o mercado vai subir, se eu não entrar agora eu perco. E aí você entra nesse lugar e aí podem ser encontradas até explicações racionais. A gente é muito inteligente muitas vezes e vai usar a mente da gente para explicar coisa que acontece no sentimento como uma racionalização, como uma forma de driblar aquele negócio e se justificar e justificar para o mundo aquela coisa. Então, e o guia termina essa parte. Quanto mais inconsciente a motivação, mais doentio é o desejo. E mais ele vai se interpor entre você e a satisfação. Ou seja, quanto mais inconsciente a motivação, mais doentio vai ser o desejo, tá? Vamos lá. Palestra 250. Eu vou ler um texto do guia e depois a gente segue conversando um pouco mais. Suas finanças espirituais e emocionais frequentemente, aí parei logo aí. Olha como o guia começa e aí já pode ligar um sino para algumas pessoas que estão no caminho. Suas finanças espirituais, ele coloca finanças entre aspas, tá? Dei um desconto aí. Suas finanças espirituais e emocionais frequentemente se manifestam também no nível material. Portanto, muitas pessoas vivem acima de seus meios, equilibram-se sobre débitos, cobrem um buraco, criando um novo buraco. Apesar de viverem num clima de constante ansiedade, elas se recusam a criar uma ordem. E aí, quem nunca, né? Quem nunca? Cada um de nós aqui, de alguma forma, já experimentou isso. Essa sensação de se equilibrar sobre débitos, de ficar, parece que, se equilibrando ali numa corda bamba, cobre uma coisa e aí vem a compulsão, compra outra e gera essa desordem, esse déficit, que para uns se manifesta na vida financeira, para outros em diversas outras dimensões, tá? E aí o guia diz o seguinte, vê só, crises coletivas têm uma dinâmica equivalente a crises individuais. Não quero olhar para o déficit e de alguma forma eu acredito que ele pode desaparecer se eu não olhar. A gente muitas vezes, de maneira coletiva e individual, e aí se a gente olha para as dívidas que o Brasil tem, se a gente olha para a necessidade de fazer alguns movimentos políticos, algumas reformas e por aí vai, a gente não precisa entrar no detalhe agora, essa mesma dinâmica ela se aplica ao individual também. A necessidade que a gente tem de rever alguns padrões, de rever algumas crenças e que a gente escolhe não olhar para isso. E isso vai ficando para depois. E o que acontece é que o coletivo é um reflexo do individual, o individual é um reflexo do coletivo, essas coisas se comunicam. Na medida em que nenhum de nós escolhe dar esse passo de organização, o coletivo vai ter mais dificuldade de dar esse passo de organização e vice-versa, tá? E aí a gente vamos para o coletivo e para o individual, vamos lá. E aí mais uma vez o guia. Meus amados amigos, é extremamente importante que vocês vejam que os procedimentos das finanças, da economia, do governo coletivo seguem exatamente os mesmos padrões. Eles são saudáveis quando o governo está construído sobre bens e não sobre déficits, sobre as reservas e não sobre os débitos, sobre a plenitude e não sobre o vazio. E aí é interessante que, para mim é bonito ver o guia trazer isso, sabe? Para mim é bonito ver o guia trazendo essa força de algo tão concreto para o dia da gente e que absolutamente não deixa de ser espiritual, tá? E aí vamos lá. A gente já está com 40 minutos, eu vou pegar mais uns minutinhos aqui para a gente fechar. Pena que daria para conversar um bocado de coisa, tá? Mas já estamos na parte do fechamento. E aí qual o caminho individual? Tá? A gente falou tanta coisa aqui, e aí eu já vou começar um fechamento pensando, ok, beleza.
Guilherme falou esse tanto de coisa aí, a gente viajou, foi lá para, sei lá, já viajou tanto aqui hoje. E aí eu pergunto, ok, e agora para mim, sabe? Para mim, para que eu vou usar esse negócio? Primeiro eu vou começar com uma frase que é bem interessante, que eu nem me lembro do livro qual foi desse daqui agora. Depois eu lembro. Eu acho que é do Ecker. E a frase é a seguinte: mas quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. De outra maneira, por mais que a gente conscientemente saiba que é errado fazer compras e se endividar quando a gente está com dívida, a gente corre o risco de cair na teia de novo. E a gente sabe que está errado. E a mente diz que está errado. A gente vê um tanto de vídeo no YouTube dizendo que está errado, mas a gente vai lá e faz a mesma coisa de novo e se endivida e entra no drama e entra na dificuldade que aquilo gera. Isso acontece com todo mundo em algum nível. E aí a gente erra de novo. A mente sabe que está errado. A mente sabe que está errado comer besteira. A gente sabe, mas a gente vai lá e faz de novo. E erra de novo. E aí, aos poucos, esses erros vão, eu espero, e aí caminhando na direção da organização, porque a gente vai se dando conta do que está criando. Palestra 250. Vocês precisam aprofundar seu trabalho interno nos níveis espiritual e psicológico e purificar tudo que funciona no déficit. Ao mesmo tempo, vocês também precisam realizar um processo similar nos seus negócios financeiros pessoais. E aí o guia traz uma benção. E a benção é: sessões de orçamento são uma parte integrante desse aspecto. E finalmente, os princípios precisam ser estabelecidos para os negócios materiais da entidade coletiva. Dito de outra forma, a gente precisa aprender a fazer sessões de orçamento. E ele fala sessões num nível que eu suspeito que nós, como Petwork, nós do caminho, precisamos aprender a fazer também. A gente faz isso ainda de maneira muito iniciante. A gente, no nosso caminho, a gente não tem trocado ideias sobre nossas finanças. Ainda é, de certa maneira, um tabu conversar sobre nossas finanças. É um nível de intimidade que a gente tem aberto pouco no nosso caminho. E a minha sensação é que a gente já pode começar a fazer isso, já pode começar a se abrir para isso, tá? E aí o guia traz isso de maneira tão clara, mais clara do que isso, sessões de orçamento, e refletir isso na comunidade ao nosso redor. Quantos de nós acompanham as contas do nosso condomínio? Pouquíssimos acompanham essas contas. Quantos de nós pensamos nessa coletividade financeira? Quando a gente vai falar de coletividade financeira, a gente pensa na corrupção, no nível mais macro lá que está acontecendo, mas deixa de ver a organização próxima da gente, tá? Nosso desafio, escarafunchar nossas crenças, eu gosto dessa palavra, escarafunchar, olhar para dentro com detalhe nossas crenças, sentimentos, valores, ideias, hábitos, traumas, história mal resolvida, coisa boa que tem, tudo, olhar para isso e ver o que é disso que vibra na gente em relação à grana e que dificuldade a gente tem. Passo 2, escrever sobre isso. Tirar tempo para colocar no papel. Aconteceu uma coisa, o que a gente no Petwork, no caminho, chama de revisão diária. Alguma coisa tocou em mim? Escreve sobre aquele aspecto financeiro que tocou. Meditar sobre isso. E meditar quer dizer realmente usar o pensamento, mas também no sentido de fechar o olho. Fechar o olho, respirar e ver de que maneira aquilo vibra, tá? E conversar sobre isso com as pessoas, criar essas sessões de orçamento para a gente conversar sobre nossas finanças, sobre nossa dificuldade financeira, abrir espaço dessas contas que a gente nem sabe, muitas vezes, a gente nem tem noção de quanto a gente deve, para onde a gente vai, essa coisa toda, e quando a gente tem, a gente faz assim, não vou mostrar esse negócio para ninguém não. Isso aqui é muito da intimidade financeira e às vezes o pior é que isso acontece em relação a casais, a dificuldade que a gente tem de conversar sobre isso em casa, tá? Vamos lá. E aí a antroposofia traz um conceito muito bonito, que parece contraditório a princípio, que é o seguinte, eu espero que esse termo toque vocês, porque me tocou a primeira vez que eu li esse negócio.
que é o seguinte: o despertar da consciência econômica, tá? O despertar da consciência econômica. E a pergunta que eu faço, a gente consegue fazer esse negócio sozinho? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Sozinho a gente vai até determinado ponto, lendo, vendo, refletindo, vendo vídeo, a gente vai até um ponto. Mas tem um ponto em que a gente vai travar quando a gente toca em pontos internos que não são possíveis de serem conduzidos sozinhos. A gente precisa de apoio psicológico, espiritual, técnico, para lidar com isso, tá? Isso vale para emoção, pensamento e aspectos da vida, mas vale para o financeiro e ainda tem pouca gente fazendo isso, infelizmente, tá? E é uma questão importante. E aí, qual o caminho coletivo? Eu vou ler mais uma frase desse material, nem sei mais qual foi. Sim, da Economia Viva. A economia é um organismo visceral e muito mais vivo e interligado do que normalmente imaginamos. O impacto da ação de cada ser humano no todo e vice-versa é tremendo quando olhado a partir de uma perspectiva superior espiritual. Eu vou repetir essa frase, dá tempo. A economia é um organismo visceral e muito mais vivo e interligado do que normalmente imaginamos. O impacto da ação de cada ser humano no todo e vice-versa é tremendo quando olhado a partir de uma perspectiva superior espiritual. Ou seja, a gente está dentro de uma grande esfera financeira que a gente carrega um tanto de preconceito, tá? Se a gente falar aqui sobre, por exemplo, mercado financeiro, já gera uma resistência espiritual. E aí algumas perguntas que chegaram, eu lembro de uma de Mirna. Obrigado, Mirna, pela pergunta. E outras perguntas, pessoal, já peço desculpa de não ter trazido, mas eu suspeito e espero que esteja embutida nessa conversa que a gente teve. Mas a questão de investir em mercado financeiro, isso é espiritual ou não? Aí a gente entra em detalhes que não vai dar tempo da gente entrar agora, mas suscitam essa necessidade da gente olhar para esse todo, e o financeiro absolutamente faz parte desse todo, e a gente precisa aprender a entrar em contato com isso, a ter medo dessa dimensão. Existe um medo dessa dimensão. E eu me lembrei de um detalhe. Não coloquei isso aqui, me lembrei agora, importante ter lembrado. Parece que hoje a gente sente um medo desse mundo financeiro, desse mercado financeiro meio mirabolante, que alguns acham que entendem, outros não entendem e dizem que entendem, mas parece que esse medo tem uma relação muito antiga com o medo que a gente tinha da natureza. Por exemplo, da natureza chegar e devastar a plantação inteira daquela comunidade e todo mundo morrer de fome. Então, assim, eu suspeito, eu já li isso e me tocou quando eu li isso, é que esse nosso medo desse mundo financeiro tem relação com esse medo lá atávico, antigo, dessa história da gente ter medo da natureza. Essas coisas parecem ter relação, tá? E se vocês concordarem, depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Para mim fez muito sentido. E eu vou finalizar hoje, espero que dê tempo, tá? Tomara que dê tempo de ler isso aqui. Eu quero ler um trechinho do livro do Newton Bonder para deixar para a gente, tá? E aí eu vou ler aqui. Vamos lá. Blá, 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 blá. A história que se segue ilustra quão forte é a noção rabínica da proximidade entre o mercado e a natureza. Começa a história. Permitiu-se a um rabino muito justo, numa concessão especial, que visitasse o purgatório e o paraíso. Primeiro ele foi levado ao purgatório. De lá provinham os gritos mais horrendos que já houvera escutado. E quando viu o rosto dos que gritavam, notou que traziam feições angustiadas como jamais vira. Estavam todos sentados em torno de uma grande mesa, sobre o qual se ofereciam as iguarias mais deliciosas que se possa imaginar, servidas da forma mais linda e sofisticada. Não entendendo por que sofriam diante daquele tamanho banquete, o rabino observou com mais atenção e reparou que seus cotovelos estavam invertidos. Compreendeu assim seu sofrimento. Como não podiam dobrar os braços, não tinham acesso a toda aquela fartura. Estavam diante de tamanha prosperidade, mas impossibilitados de usufruí-la. O rabino foi então levado ao paraíso, de onde partiam as mais extravagantes gargalhadas num clima de festividade e alegria. Lá estavam todos sentados,
a uma mesa como a que vira no purgatório, coberta com as mesmas iguarias, tudo exatamente igual. Para sua surpresa, os cotovelos dos que ali se encontravam também estavam invertidos. Observou então que havia uma diferença. Um pequeno detalhe. Em vez de se considerarem impotentes por não terem acesso ao banquete, pela inflexibilidade dos braços, tinham resolvido a questão, fazendo com que um levasse a comida à boca do outro. E aí esse texto para mim conecta num lugar profundo de fraternidade, profundamente espiritual. Quando o guia traz que tudo está disponível e que o mundo é abundante, parece que essa história remete a essa abundância que está disponível e que a gente não sabe trocar. E tem medo de trocar, tem medo de se relacionar com esse mundo financeiro e prefere se retrair em algum nível e arruma um tanto de justificativa para isso. E eu estou dizendo isso, pessoal, vocês não têm noção como esse momento é importante para mim, porque isso tudo faz parte do meu caminho, tá? Isso que eu estou trazendo aqui é parte do meu caminho, parte da minha vida, e suspeito que toca cada um de um jeito diferente. Então, o que tem por trás dessa história inteira aqui é a gente aprender a construir uma fraternidade no nível individual, no nível familiar, no nível de comunidade, no nível coletivo, para a gente vivenciar esse paraíso que Newton Bonder traz essa história tão bonita, tá, galera? Então, agradeço, a gente tá fechando, passou 2 minutos, não sei como é que o Instagram não fechou aqui. Agradeço a todos que participaram, agradeço pelas mensagens, agradeço pela confiança de Claudete, da direção do Petwork Paraíba. Fico feliz demais de trazer isso para vocês, espero que tenha sido útil e fico disponível para trocar ideia em outro momento, noutro campo, noutra história, para quem quiser ir um pouco mais adiante nisso aí, tá? Um abraço para todos, para minha família, pai, mãe, irmãos, galera, namorada, o pessoal, os meus alunos do IF, que eu não sei se estão por aqui, tomara que sim, a galera lá do projeto. Um abraço para todo mundo, um cheiro e fico disponível, tá? Valeu, tchau, tchau.